Eu era a única que tinha o poder de mover aquela fechadura. A pessoa que girou a chave acreditava mais em mim do que em Deus. E eu também pensava assim, que naquele instante fatal eu era Deus. Sábia, ponderada, boa e racional. Nós duas estávamos enganadas. Ela, que tinha confiança em mim, e eu, que pecava por excesso de presunção. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Porta, de Magda Szabo. Se escreve Szabo, mas parece que se fala Szabo e eu provavelmente estou pronunciando alguma outra coisa errada. Essa foi a primeira leitura do nosso Ferrante Indica ano 2 e o debate foi excelente, porque o livro realmente tem muitas coisas para se explorar, então ele nos impressionou em muitas questões. E esse é um livro que foi publicado originalmente em 1987. Aqui no Brasil ele saiu pela editora Intrínseca e fica até o final que eu tenho uns probleminhas para comentar sobre essa edição. A Porta é um livro que tem alguns aspectos autobiográficos. A Magda colocou assim algumas coisinhas relativas à sua própria vida aqui. Já começa com a narradora, que é uma escritora, e que lá no fim do livro a gente descobre que compartilha com ela o mesmo nome. Essa narradora, ela conta pra gente no início do livro que ela esteve impedida de escrever. Não explica muito o que aconteceu. E aí, porque ela está voltando a escrever, ela está retomando sua carreira de escritora, ela precisa de ajuda com os trabalhos domésticos. Ela começa a procurar, depois que ela se muda para um apartamento um pouco maior, uma empregada, e uma amiga dela, que teria estudado com ela, indica essa mulher chamada Emerence, que é a pessoa a quem meio que se refere a ilustração da capa, que inclusive é uma capa muito boa. A Emerence é uma senhora que assume vários trabalhos de limpeza nessa cidade que eles vivem. Além de zeladora de um prédio, ela faz limpeza na rua, limpa a neve, ela é muito conhecida por essa prestação de serviços ligados à limpeza. É uma mulher com uma resistência muito grande para o trabalho, apesar da idade, e muito fechada também. Ela é uma pessoa muito reservada sobre a sua própria vida, ao extremo de que ninguém entra na casa dela. A parte da casa dela, nesse prédio onde ela é zeladora, que fica no térreo, ninguém passa da porta pra dentro. Ela até recebe alguns amigos e parentes, mas é sempre numa mesa na varanda. Ninguém entra na casa dela. Existe então esse mistério em torno da casa de Emerence. Mas logo no início a gente descobre que a narradora tem sentimento de culpa com essa mulher. Ela começa dizendo, num tom tanto confessional, que ela precisa fazer essa confissão, não para Deus, mas para os homens, de que ela foi responsável pela morte da Emerence. Então a gente já começa o livro com essa informação bombástica de que a Emerence vai morrer e de que a narradora se sente responsável por essa morte. Apesar do tom de confidência e exame de consciência do início do livro, a narradora, na verdade, vai falar pouquíssimo sobre si mesma. Ela vai falar mais mesmo sobre a Emerence. Essa pessoa que acaba causando nela uma sensação, uma impressão de fascínio. A gente vai percebendo que apesar de Emerence começar a trabalhar na casa dela, e o modo como elas travam esse primeiro contato é muito curioso, apesar dessa diferença de classes, dessa relação empregadora-trabalhadora, a Emerence é uma mulher que não se sujeita. Ela é uma mulher que fala tudo o que pensa, e ela diz pra narradora, quando ela conhece, que é ela que vai resolver se ela vai trabalhar na casa deles ou não, porque ela não limpa a sujeira de qualquer um, não. E a gente vai percebendo ao longo do livro que essa relação de dominância está sempre mais pendendo para o lado da Emerence, a que limpa, do que para o lado da Magda, a que contrata ali, a que supostamente manda. Afinal de contas, é na casa dela que a limpeza está sendo feita, mas a Emerence define, inclusive, os horários em que ela vai lá limpar. Essa dominância no espaço da narradora vai sendo gradativamente ampliada, o que vai causando uma relação bem conflituosa. Não sei se conflituosa é a melhor palavra, é um pouco conflituosa, mas ela é bem complexa, a relação entre essas duas. Durante o clube de leitura com meus apoiadores, a Mali falou que pra ela, o personagem principal não era a Emerence, era a relação delas. E isso tem um pouco a ver com o título do livro, A Porta, porque de fato é um livro muito focado nessa relação entre essas duas mulheres, que são muito diferentes, que têm visões de mundo muito diferentes, e em que uma trai bastante as expectativas da outra, né? No caso, a Emerence que trai as expectativas da Magda. A partir dessa convivência, a Magda vai descobrindo as questões em torno da vida de Emerence. Por que que ela tem esse jeito tão ríspido com as pessoas, tão sincericida, né? Tão honesta sempre
e muito incisiva, às vezes até desagradável, e por que também de tanta reserva em relação à sua vida, sua casa. O livro tem muito a ver com as coisas que aconteceram no século XX. A Emerentes nasceu em 1905 e viveu até 1985, então ela viveu quase o século XX inteiro. E a gente vai vendo que ela foi uma mulher marcada por muitos dos conflitos que marcaram esse século. Ela nasceu quando a Hungria ainda fazia parte do Império Austro-Húngaro e ela viu o Império caindo, o início de um governo com o Partido Comunista, depois ela passou pela Primeira e pela Segunda Guerras, que foram muito marcantes na sua vida de várias maneiras, lhe causaram várias perdas, várias privações. Ela, por exemplo, é impedida de estudar. Ela perdeu familiares de maneira trágica. Ela acompanha o período em que a Hungria apoia o regime nazista, e aí há a perseguição de vários judeus, e depois a queda do regime nazista, depois a incorporação de um governo socialista, a ocupação da Hungria pelo regime soviético, né, por um governo basicamente regido pela União Soviética. E todas essas mudanças, elas vão interferindo na vida da Emerentes de uma maneira bem marcante e que vão forjando quem ela é. A Emerentes se torna uma iconoclasta, ela é uma pessoa que não desposa nenhuma ideologia política, inclusive ela não gosta de políticos e de pessoas em cargos de poder, de dominância. Ela não faz diferença entre nazistas e comunistas, ela repudia o cristianismo, então tem vários momentos assim em que a Emerentes mostra que ela não está interessada nessas ideologias ou sistemas de pensamento, esquemas, enfim. No entanto, a Emerentes está muito ligada ao sofrimento humano. E a gente vê isso de inúmeras formas. Se por um lado ela tem esse lado que é muito ríspida e fechada, por outro ela está muito comprometida com a eliminação do sofrimento dos seus pares, cuidando deles quando eles estão doentes, provendo ajudas às vezes inusitadas, mas ela está muito ligada à ajuda às pessoas sofridas. Na página 19, por exemplo, a nossa narradora diz assim: no vocabulário de Emerentes, o circo sempre significava um cataclismo nacional, nesse caso a Segunda Guerra Mundial ou qualquer situação em que as mulheres ficam nervosas, ávidas e burras. Os homens ficam brigãos e ameaçam com seu canivete. É claro que sempre com um contexto histórico. Se dependesse de Emerentes, ela trancaria os jovens revolucionários de 1848 em um porão. Eles teriam ensinado uma profissão útil, em vez de se envolverem com literatura e gritaria, em vez de ouvir discursos revolucionários, ela teria providenciado que todos eles fossem tirados de seu café e enviados para trabalhar no campo ou nas fábricas. A convivência entre essas duas personagens, então, vai mostrando que elas têm visões de mundo diferentes e éticas também na hora de agir, inclusive na hora de ajudar alguém, de prestar algum tipo de auxílio. A Emerentes, como eu falei, não tem ligação com ideologias mais. Algo na vida dela aconteceu que fez com que ela desconfiasse profundamente dessas coisas. A Magda é uma mulher religiosa, uma mulher que vai à missa. Eu fiquei meio confusa sobre qual é a religião dela aqui, porque em alguns momentos fala-se de protestantes, mas em outros ela descreve rituais que parecem católicos. Então, eu sei que é cristianismo, mas não ficou muito claro pra mim se protestante ou católico, mas enfim, ela ia à igreja com frequência e era zombada pela Emmerenke. A Emmerenke, inclusive, o tempo todo fica buscando confrontar a vida cotidiana da Magda com a ideologia cristã. E existe esse comentário no livro que é feito de forma muito interessante, mas a gente pode falar que o livro é, de certa maneira, também indiretamente sobre história e sobre política. Lembram no início do vídeo que eu falei que a Magda diz que tinha ficado por um tempo impedida de escrever? A escritora ficou impedida de escrever. Ela teve uma premiação revogada pelo Partido Comunista, que julgou o conteúdo do seu livro inconsistente com os princípios do partido, e ela ficou durante 7 anos proibida de publicar. Então, existe essa semelhança entre a personagem Magda e a escritora Magda. Num outro momento crucial, a Magda precisa cumprir uma espécie de serviço público. Então, ela precisa comparecer a certos lugares porque esse é seu papel com o governo. Então, é quase como se ela não tivesse uma total liberdade. E é muito interessante que a Szabó
ou Zobo, junta essas duas mulheres de backgrounds muito diferentes, muito marcadas por todas essas transformações políticas e que querem coisas diferentes da vida, né? A Emerentes tem lá seus motivos para ser tão reservada e parte dessa reserva, né, essa porta trancada é uma porta trancada também para sua subjetividade. Uma mulher que foi tão brutalizada pela vida decidiu ter algo só dela, algo que ela não quer compartilhar com ninguém. E a Magda, de certo modo, está tentando ali ter uma vida intelectual, né? Seguir uma carreira intelectual como escritora. E, no entanto, essas duas mulheres vão se chocar, vão se confrontar, e aí as noções de amizade e confiança vão ser testadas de uma maneira interessantíssima mesmo nesse livro. Além dessas questões políticas e históricas e de outras questões ligadas à classe, diferenças de classe, o livro também aborda as questões do envelhecimento, visto que Emerentes é uma senhora idosa. E ela vai passar por alguns problemas típicos dessa fase da vida, que vão mostrar uma série de dificuldades. Então o livro ele é bem pungente no tratamento dessa situação. E eu gostei bastante. Também traz à tona uma discussão muito interessante sobre a condição das pessoas nessa época e o que fazer da vida e como as pessoas normalmente reagem a isso. Eu não tô querendo dar os spoilers, mas a discussão que o livro traz é muitíssimo interessante. E é uma discussão que continua ainda hoje, apesar de o livro ser de 1987. E considerando que esse livro foi uma indicação da Helena Ferrante, ele foi comentado em algum momento em algum texto da Helena Ferrante, cara, esse livro tem muitas semelhanças, em especial com a tetralogia napolitana, mas eu vou começar falando de outra coisa. O livro começa com um pesadelo da narradora. A narradora tem esse pesadelo de uma porta, né? O nome do livro é A Porta, e a porta aí é metafórica de várias maneiras, né? Já falei aqui da relação entre elas, da subjetividade da Emerentes, enfim, essa pessoa fechada. Mas a narradora, ela tá sonhando esse pesadelo em que ela precisa abrir uma porta numa situação de emergência e ela não consegue. E isso me fez lembrar muito uma cena do Dias de Abandono, livro da Helena Ferrante. Mas a grande semelhança mesmo é com a tetralogia napolitana, Lenú e Lila, porque aqui a gente vai ter essas duas mulheres em que uma teve condições de estudar e de seguir carreira intelectual, que no caso é a narradora, a Magda, e no caso da tetralogia é a Lenú, e uma outra mulher de inteligência e argúcia fora do comum, algo que tem um quê de extraordinário, impressiona as pessoas, mas que foi impedida de seguir essa vida, inclusive de seguir as próprias escolhas, de certo modo. Que é o que acontece com a Lila na tetralogia e o que acontece aqui no livro com a Emerentes. Então tem essa primeira semelhança. Tem a questão de que uma mulher fala da outra, então se na tetralogia a Lenú conta a história da Lila, de certo modo, né? Decide contar essa história sobre a Lila, que é a amiga genial dela. Aqui a gente tem a narradora contando a história marcante na vida dela, dessa mulher, a Emerentes. Nesse sentido, a gente só conhece a Emerentes da narradora. É um livro narrado em primeira pessoa e a Emerentes que a gente vê é só essa que a narradora nos mostra. Ela é, de certo modo, uma personagem dessa escritora. E é muito curioso que, inclusive, quando essa escritora retoma sua vida intelectual, sua vida como escritora, é que ela conhece essa mulher. E ao longo do livro, em vários momentos, quando ela percebe algo novo na Emerentes ou algo que ela não consegue explicar facilmente, ela recorre aos mitos. Essa é uma narradora que usa muito, faz muita comparação com mitos, com histórias da antiguidade para tentar entender a Emerentes. E aí a gente fica com aquela dúvida de será que essa narradora, que é uma escritora, está tentando dar contornos para sua personagem Emerentes? Ou será que ela está tentando pegar essa mulher tão curiosa e sui generis e original e localizá-la em algum tipo de sistema, esquema cultural com o qual ela esteja mais familiarizada? O fato de que é um romance narrado por uma narradora e escritora também tem lá suas outras peculiaridades. Algumas das cenas parecem quase fantásticas, de tão estranhas que elas são, de tão inusitadas. Isso tanto ressalta o caráter de artefato desse texto escrito por uma escritora, como também a cena para o efeito do emocional na gente. Como várias coisas que nós vivemos e que são de difícil explicação soam um pouco fantásticas. A gente tem um pouco essa impressão também quando Lenú, lá na tetralogia, está tentando falar da Lila e desse fenômeno que Lila chama de desmarginação, né? Que é algo sobre o qual a gente sempre, quando lê Ferrante ou lê alguém que a Ferrante indicou, pensa nessa
perda dos limites e nesse contato com essa experiência estranha, disforme, difícil de definir, que a Helena Ferrante normalmente chama de frantumalha. Então a gente pode dizer que tem um bocado de desmarginação e de contato com a frantumalha aqui nesse livro também. Sobre o estilo do livro é um pouco difícil de falar. Em alguns momentos a autora vai pra lá, vem pra cá, muda de assunto, parece que ela tá hesitando um pouco naquilo que ela quer contar. O problema é que o livro tem sérios problemas de edição. O livro tem problemas de pontuação, de digitação, de regência, de concordância. Algumas coisas não fazem sentido. Então a gente até comentou isso no clube, a gente não sabia exatamente o que era um problema de revisão e o que era estilo da autora. Eu sei que o húngaro é uma língua muito diferente da nossa e talvez tenha havido aí um problema no processo de revisar a tradução. O livro, por exemplo, tem várias vírgulas, a gente não sabe se a autora queria, se isso era algum tipo de efeito buscado no texto. De modo geral, esse foi um livro que eu li lentamente, eu optei deliberadamente por ler lentamente, mas vários dos meus apoiadores comentaram que acharam o livro um pouco arrastado. O livro parece, em especial na primeira metade, ele é um pouco mais lento. Eu não tenho muito problema com o livro arrastado, mas em alguns momentos as pessoas tinham essa impressão de que ele não engatava muito, que ele tinha assim, uns problemas para engrenar. E a Ju chegou a comentar que toda vez que a narradora parava de falar da Emerence, o livro dava uma morrida. Ele era sempre mais interessante quando se tratava da Emerence, que é quase o tempo inteiro do livro. Como eu falei pra vocês já no início do vídeo, a narradora, apesar de começar com um tom confessional, não vai falar muito de si mesma. E parece que tem um quê, como ela tem essa culpa de achar que Emerence morreu por causa dela, é quase como ela tivesse um certo constrangimento de falar de si. E aí também fica essa dúvida se essa oscilação narrativa teria a ver com o estilo dela, né? Algo que ela estava tentando causar na gente, né? Mas de modo geral, apesar desses problemas, né? E é uma pena porque é um livro muito bom, ele realmente merecia uma edição mais caprichada. O livro me tocou muito, foi um livro que eu amei ler, eu adorei a construção dos personagens, eu adorei a relação entre elas e as discussões que ele suscita. É um livro que eu recomendo sim, apesar desses problemas, mas assim, já vão sabendo dos problemas porque eles vão causar algum ruído ao longo da leitura, infelizmente. Se você tiver lido A Porta e quiser conversar comigo aqui nos comentários, eu vou adorar, quero saber muito o que você achou. E quero saber também se você já leu outros autores húngaros e se você indicaria algum livro, se você já leu, né, ficção húngara. O próximo livro do Projeto Ferrante Indica vai ser A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. O vídeo sai aqui no canal sempre no último domingo do mês e a discussão com o clube de leitura é sempre no penúltimo domingo do mês. E se você quiser participar, dá uma olhadinha no Apoia-se, o link fica sempre aqui no box de informações. A partir de R$15 você já tem direito a participar do nosso clube. E é isso, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau!